E o exame de compra, o que eu gosto também sempre de falar, ele é uma consultoria. Não sou eu que vou falar compra, não compra, tá caro, tá barato, nada disso. Se a comida do cavalo é boa, se o trato do cavalo é bom, se o trabalho do cavalo é bom e se a inscrição é certa, não tem maltrato. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje a gente tá com a doutora Priscila Azevedo, veterinária com 35 anos de carreira com cavalos de esporte. Bom, Pri, acho que queria primeiro tudo agradecer ter você com a gente. É sempre uma honra a gente poder passar esse tempo e gastar um tempinho falando do que a gente gosta com gente que entende do assunto. Então, queria agradecer aí a sua disponibilidade de trocar essa ideia com a gente. Agradeço a lembrança do meu nome aí. No tempo da pandemia foi bem gostoso o bate-papo lá. E agora é até diferente, né? Porque a gente até está se encontrando, mas é sempre gostoso conversar. É isso. Para quem não sabe, para quem não lembra, durante a pandemia, a Pri fez uma live comigo. Tá lá no YouTube, depois a gente até bota o link no Instagram, pra vocês verem, para lembrar um pouco do que ela falou. A gente vai falar um pouco daqueles assuntos, mas, né, 4 anos depois, muita coisa já aconteceu. Falando em coisas que aconteceram, Pri, a gente estamos gravando aqui no dia 2 de outubro e estamos recém saindo, na verdade, indo para o primeiro concurso nacional pós essa crise do herpes vírus que a gente passou aqui no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho do assunto. Eu sei que é um assunto delicado, super controverso, mas a gente, né, nós, mortais, não entendemos nada do que é o herpes vírus, a gente só entrou em pânico, fecharam os concursos e é isso. O que é esse vírus? Como é que ele se transmite? O que aconteceu e o que está acontecendo? Tá, bom assunto. Vamos lá, o herpes vírus, ele está latente aí, ele está presente, como no humano, ele está presente nos animais. É um vírus que fica ali quietinho, latente, até que alguma situação faz com que ele se manifeste. A Abravec, que é a Associação Brasileira dos Veterinários de Equinos, fez um bate-papo bem legal com diversos especialistas em vírus, o pessoal que trabalhou ali em Curitiba, e quem quiser acessa ali, chama Abravec, tá bem legal essa parte técnica. Então, o que acontece? Os animais, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente já usa vacinação há muitos anos, há bastante tempo mesmo, coisa diferente da Europa. Principalmente na parte de reprodução, porque o vírus ele se manifesta de três maneiras. Uma que é a respiratória, a outra que é na reprodução, que é a parte abortiva, e essa fase neurológica. Essa fase neurológica é uma fase que a gente não tem muita cobertura da vacina, apesar de ser o mesmo vírus que atinge a parte reprodutiva e respiratória. E às vezes ele vem e pega uma virulência por alguma situação e se manifesta como se manifestou em Curitiba, em animais saudáveis, animais em atividade, e que, assim, infelizmente, começam a apresentar febre, e uma veio a óbito e a outra está se recuperando muito bem. O mais importante que a gente tem que sempre se preocupar é higiene, vacinação, controlar uso de material dos mesmos animais. Então, assim, o coxo d'água nunca ser incomum, o coxo de ração nunca ser incomum, esse tipo de situação. Não é para a gente entrar em pânico, é só para a gente estar alerta, para fazer o básico. Ele nunca vai sair do nosso ambiente, o herpes vai estar sempre aí. Então, manter os animais em qualidade física, em qualidade de treinamento, em qualidade de score corporal, a imunidade alta, manter o animal saudável. Quanto mais saudável, menos chances do cavalo desenvolver ou de ter e não se recuperar. Realmente, a gente agora vai para o Agromen. No Agromen, acredito que tudo vai correr bem, vai ser controlada a temperatura na chegada dos animais, para a gente evitar que chegue algum animal com temperatura, que é o sinal mais indicado de uma provável infecção. Então, a FEI já faz isso, né? Sempre que você vai para um concurso FEI, recebe, tira a temperatura, e na FEI até um pouquinho além, mas eu acho que agora a gente só tem que estar alerta à vacinação e tocar para frente. Pri, eu vou fazer uma pergunta que talvez, né, facilite. É um pouco na lógica do Covid, muita gente é assintomática, muita gente tem e não sente quase nada.
Porque não é que os cavalos não vão ter, não é isso que é isso. Quando foi fazer o teste lá em Curitiba, deu um monte de caso positivo, mas nenhum deles tem desenvolve. Até porque a vacina pode positivar, não é isso? Se eu não estou enganado? Não esse tipo de teste que foi feito. Ele pode até... Nós estamos entrando numa parte um pouco técnica, porque a vacina é diferente um pouco, porque são vírus diferentes, né? O herpes é um RNA vírus, é uma vacina diferente do Covid. Mas, assim, quando você faz o teste, você tem uma chance, sim, se você está com uma vacinação muito recente de pegar. Menos no PCR, que é o que foi feito lá. Então, assim, o teste isoladamente, ele não tem grandes significativos, não é muito significativo. O teste, ele é significativo quando você tem sintomatologia clínica, justamente porque o herpes, ele está presente no organismo. Então, o cavalo pode ser positivo, uma taxa bem baixa, tanto é que quando você faz o exame, vem por taxa, e ele nem é transmissor, e ele nem é doente. Ele só está ali. Por isso que o teste isolado, ele não quer dizer nada. É diferente do teste de anemia infecciosa, do teste de mormo. Esses são completamente diferentes. O do herpes nem adianta. O que a gente tem que fazer com herpes é atenção em higiene, atenção em vacinação. Isso é que a gente tem que se preocupar bastante. Maravilha. Mas o teste fala, então, se ele está transmitindo ou não. O teste, se tiver sintomatologia e o teste vir com uma virulência alta, aí sim ele vai dizer se ele está transmitindo ou não, tá? Então, o sintoma agora, tem que ter. Exatamente, você pode vacinar um cavalo e, de repente, fazer o teste muito próximo, você pode ter um teste aí que te engane. Ele, isoladamente, não serve para nada. Ele precisa ter um acompanhamento. Nós estamos, por exemplo, que nem em Curitiba, tiveram 2 cavalos positivos, ok, vamos testar a população, a gente chama rebanho, né? Vamos testar o rebanho. O rebanho mostrou alguma coisa, aí sim você precisa ter atenção. Top, Pri, obrigado, acho que esclarece bastante, vamos aí para o Agroman. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, voltando ao roteiro, eu descobri no PAN só que a Marina Azevedo, desenhadora de percurso, é sua irmã. Aí depois também descobri que você tem outros familiares no meio, né? Eu sempre digo que a Marina, desde que nasceu, é minha irmã, e pouca gente sabe. Pois é, explica um pouquinho como é que é a história da família com o cavalo. Eu sei que vocês eram do manga larga também, né? Quem que migrou para o salto? Como é que foi esse envolvimento aí da família? O lado da família da minha mãe é família Junqueira. Eu sou até prima do Renato Junqueira, do PP, que a gente é parente ali. E quem realmente trouxe a família para o salto foi o pai do Renato Junqueira, Antônio Carlos Junqueira. Então, foi muito legal, porque ele veio para São Paulo, ele era médico, e sempre apaixonado pelo cavalo, tradição da família e tudo, e muito cedo ele foi montar na Santo Amaro, depois veio para Paulista. Aí, quando eu já fui nascida, e ele levava os cavalos para a fazenda, que o pai dele tinha fazenda vizinha do meu pai, que era meu bisavô, tinha fazenda vizinha do meu pai. E aí ele levava esses cavalos para descansar lá na fazenda, eu ficava maravilhada, né? A gente só tinha cavalo pequenininho, manga larga, você imagina esses cavalões. E ele levava uns de adestramento, era incrível. E ele pedia para eu ficar passeando os cavalos nas férias, você imagina? E eu era criança mesmo, 10 anos, 12 anos, era o máximo. Aí eu pegava meus manga largas e fazia eles saltarem para imitar, pulava, saltava tambor de leite, essas coisas assim na fazenda. Era muito legal mesmo. Então, quem me introduziu foi o pai do Renato Junqueira, eu chamava ele de tio Tony. Até que um dia, com 13 anos, ele me trouxe na Hípica Paulista, que é aqui onde eu estou hoje. O Renato Junqueira é o marido da Paula. Da Paula Alho, exatamente. E o PP é filho da Kika, que é irmão do Renato. Então, o PP é mais longe, nosso parentesco, mas também faz parte dessa linha genealógica aí. Aí uma vez o tio Tony me trouxe na Hípica Paulista e, nossa, eu vi o alfinete montando o picadeiro, eu fiquei assim, ali bateu, e falei, é isso que eu quero, não saio mais daqui,
E nisso eu já estava morando, eu morava, né? Eu fui criada em Itatiba, nessa fazenda, onde ele levava os cavalos, e eu pedi para o meu pai que eu queria começar a saltar. E aí entrei na escolinha da hípica de Campinas, e nunca mais saí. Aí nunca mais saí de dentro de uma hípica. Estou até hoje, e desde pequena eu sempre falei, na fazenda, eu cuidava dos bichos e tal, eu falei, você é veterinária de cavalo. Adorava a lida com as vacas, que era gado de leite e tal, mas eu sempre falei, eu vou ser veterinária de cavalo, isso desde que eu nasci. E depois que eu entrei na hípica, eu vou ser veterinária de cavalo de esporte. Aí, assim, eu sou muito privilegiada, muito iluminada de sempre querer saber o que eu quis. Sempre soube o que eu quis, sempre soube o que eu quis. E graças a Deus deu certo. Aí as minhas irmãs, a segunda irmã também entrou na escolinha, mas não gostou de jeito nenhum. E aí a Marina veio. Aí a Marina também foi picada pela paixão dos cavalos e está aí até hoje. Você chegou a saltar até o quê, Pri? Eu cheguei a fazer, na época, né, que eu montei até 80, é ruim falar isso, né, mas eu montei até 86, que foi quando estava no primeiro para o segundo ano de faculdade ali. E naquela época o máximo era ali 1,40, eu cheguei a fazer 40. Eu gosto de brincar porque eu ganhei um brasileiro de Amazonas em 82, pra você ter uma ideia. E quem foi vice foi o Zurquis, com a Andrea Mendes. Eu falo, ó, pouca gente pode falar no Brasil que ganhou do Zurquis, hein? Nossa. Eu tenho no currículo vitória em cima do Zurquis. E nunca mais, Pri, depois de faculdade, parou? Você nunca mais voltou para a cela? Nunca, nunca. E não tenho vontade, nunca tive. Nunca. E já assim, no meu primeiro ano de faculdade, que eu já comecei a fazer muito estágio, eu também, mais uma vez eu falo que eu sou muito iluminada, a minha faculdade eu só prestei um vestibular, eu fiz Federal de Minas, né, em Belo Horizonte, por 2 motivos. Um, porque na época e até hoje ela é considerada das melhores para cavalo, e realmente ela é, e é do lado do CEPEL, onde tinha o Vitor Teixeira, e eu queria continuar montando e tal, e é do lado mesmo, o CEPEL e a UFMG é bem pertinho. Mas, mesmo assim, mesmo montando, levando meus cavalos para lá, na época a Marina foi junto comigo, no fim a família mudou para lá, para a gente continuar montando. Eu realmente me apaixonei pela veterinária, não conseguia nem sair de dentro do hospital da UFMG e tal. E aí, com 1 ano de faculdade, eu passei os cavalos para a Marina e me dediquei a só a faculdade mesmo. Mas o esporte sempre ficou, né? Assim, não como atleta, mas você acompanha muito o esporte, né? Sim, sim, eu gosto muito, muito. Gosto bastante mesmo, adoro o esporte. O esporte ele é incrível, né? Porque são tantas variáveis, e as atitudes dos cavalos, acompanhar os cavalos, ver evolução, ver a regressão também, porque a gente aprende muito também na hora que a gente vê coisa que não dá certo, né? Porque não é só o certo que ensina, é o erro que mais ensina, né? A vitória a gente às vezes até para de raciocinar. A hora que você vê coisas que não dão muito certo, que você começa a botar a cabeça para funcionar e falar, peraí, onde que não é. E outra coisa que eu adoro, que assim, a gente trabalha com medicina esportiva, então a gente raramente trabalha com o doente, né? A gente trabalha com o saudável. Então, uma medicina que trabalha com o saudável também é muito gratificante. Claro que a gente tem os problemas, mas tem os riscos de vida, obviamente, não tem como fugir disso, mas a maioria do tempo a gente trabalha com o saudável, que também é muito gostoso, né? Pri, o quão importante é para você, como veterinária, acompanhar um cavalo numa prova, ver ele em ação numa pista, faz diferença? Faz. Hoje em dia tem muito veterinário, né? Eu fico até impressionada. Às vezes eu chego ali no paddock e falo, gente, tem mais veterinário aqui do que cavaleiro hoje em dia, né? É impressionante. E quando eu comecei, não existia isso. Era até muito engraçado, que assim, as pessoas não entendiam muito por que eu estava lá. Existiam os veterinários, principalmente ali na época era o Tomás Montello, tinha o Dr. Thomas Wolff, o Fabinho Tuna, aí depois chegou a Santina, mas eu sou dessa geração aí,
um abaixo desses que eu citei. E aí os de equipe realmente tinham esse acompanhamento, mas nos grandes eventos. Aí depois o Tomás foi trazendo essa cultura para o Brasil, de você acompanhar o atleta mais de perto e tudo. Por que eu acho muito importante a gente estar perto do cavalo? São vários motivos. Principalmente é você entender como que cada cavalo age durante a competição. Não só como que ele age por conta, como ele age reagindo às exigências de cada cavaleiro. Às vezes, o cavaleiro do GP exige muito menos do que o amador de 1 metro. O amador de 1 metro, ele tem todas as inseguranças, né? Ele não monta todo dia, ele muitas vezes começou a montar mais tarde. Então, a gente entende ali no dia a dia quais são realmente as exigências e, principalmente, quais são as reações de cada cavalo. E aí você consegue, através disso, você entender a parte nutricional, aonde você deve levar aquele cavalo, isso é fundamental. A parte de mental, eu acho importantíssima a parte mental. Hoje em dia se fala muito em saúde mental, e a gente fala pouco nos cavalos, mas é fundamental a saúde mental dos cavalos ali, como é que ele é como ele é na distensão, como ele não é na distensão. Eu vou citar aqui o Azrael, né? Ele, com o passar do tempo, ele foi ficando irritado na distensão. Chegou no final ali das competições dele, não sei se um de vocês já viram, mas o Zé mal conseguia distender ele, era quase que dar 2 saltos e ir para a pista, porque ele não queria mais. Então, tudo aquilo lá, você acompanhando e entendendo, você vai mudando, vai mexendo em energia, vai trabalhando o que fazer para aquele condicionamento, porque você já sabe que ele não vai ter um aquecimento bom. Então, eu preciso entender, conversa-se com o cavaleiro. Lesão, depende da montada do cavaleiro, a gente já sabe quais tipos de lesão são mais susceptíveis, e aí também você já tenta prevenir, entender. Hoje em dia é impossível, na minha concepção, de a gente ter um cavalo atleta em atividade sem apoio de um fisioterapeuta. Eu trabalho bastante com a Kitty, gosto muito do trabalho dela, então, assim, puxa, olha, eu sei que essa pessoa tem a mão mais pesada. Kitty, vamos trabalhar nesse sentido. Eu sei que essa pessoa é leve na boca, é uma pessoa suave na boca, tal, já sei que eu não preciso me enfatizar ali. Essa pessoa, ela, assim, senta muito na sela, é uma pessoa que, estou falando de alguns amadores, principalmente, mas tem profissionais também, é uma pessoa que gosta mais de sentar na sela. Não, essa outra pessoa gosta mais do galope esporte. Então, tudo isso você consegue trabalhar o condicionamento, as prevenções em cima daquele cavalo. Legal. Nossa, bem legal. Fora você curtir o seu cavalo na pista, né? Fora essa parte básica. A melhor parte do esporte, né? Pri, eu acho que vou aproveitar para a gente falar como é que sempre foi o esporte, porque é isso, eu entendo que você decidiu que você ia mexer com cavalo, estava decidido ser veterinária. Como é que foi essa escolha pelo cavalo de esporte? Você já atendeu cavalos de outras? Já, depois que assim, o dia que eu vim e vi o alfinete na pista, eu falei, é isso que eu quero, é aqui que eu quero. E ainda por cima, de novo, citando quão iluminada eu sou, quando eu me formei, um dos meus primeiros clientes foi o alfinete. E ele meio que me adotou também, sabe? Então eu devo muito ao alfinete. Ele me ensinou absurdo na minha parte de carreira, assim, sabe? Foi uma pessoa que me deu muito apoio, muito conhecimento e tal. Por isso também que eu digo que o Zé Roberto é meu filho, porque literalmente eu peguei ele no colo, né? Então, quando eu olhei aquilo ali, né, nesse picadeiro coberto da Épica Paulista, aquilo lá me deixou completamente apaixonada. Quando eu me formei, eu fui trabalhar um pouco na época, o jockey era muito forte e tudo. Como veterinário, o jockey também ensinou demais, porque lá tem hoje em dia o jockey está muito fraco, né? Muita cirurgia, muita casuística, era uma escola, tanto é que a medicina veterinária equina deve muito ao turf, que as maiores pesquisas, investimentos foram iniciados no turf mundial. Mas não era um ambiente que me agradava, o tipo de cavalo, lá realmente os cavalos são mais violentos, eu gosto do dia a dia do cavalo, eu gosto de entrar na cocheira e tudo mais.
Depois eu fui trabalhar um pouco no CCE, um esporte que eu admiro, gosto bastante, mas é um esporte muito sazonal. Isso me incomodava um pouquinho. Assim, não é igual o hipismo, que você trabalha igual o ano inteiro para ali 20 dias. O cross, acho que por ser tão intenso e tudo, sei lá, 6 meses no ano tem atividade. Os outros 6 meses, os cavalos ficam bem, quase que solto praticamente. Isso me incomodou um pouco. O adestramento, eu cheguei a ser veterinária da equipe do adestramento algumas vezes, fiz Pan-Americano, fiz Mundial algumas vezes, no CCE fiz Mundial, fiz Pan-Americano também, mas o salto é o salto. O salto é o salto. O que eu mais gosto, o que no adestramento me decepcionou um pouco é a subjetividade. Então, acho que todo esporte subjetivo é complicado. E no salto é o seguinte, caiu ou não caiu a vara? Passou o cronômetro, não passou o cronômetro, e não tem dúvida, né? Aí a parte subjetiva do salto já é uma coisa mais sutil ali, de alguns julgamentos, mas 95% do resultado é objetivo. Pri, você falou aí do calendário, né, que no CCE é meio sazonal, e tem também, acho que exige um tempo de descanso maior, né, uma prova de CCE, uma prova de salto, e hoje o nosso calendário do salto, ele é bem intenso. Como que vocês trabalham isso, esse tempo de descanso, essa adaptação aos calendários? Como é que fica quando tem um cancelamento de prova, igual a gente teve? Quebra o ritmo, né? Eu sou da opinião que o cavalo condiciona muito em competição. Eu não sou da opinião de que o cavalo tem que ficar treinando demais em casa. Obviamente tem a formação dos cavalos jovens e tudo, mas agora vamos falar dos cavalos prontos. Eu sou que o cavalo, ele se condiciona competindo. Treino é treino, isso se fala no futebol, treino é treino, jogo é jogo. Né? Então, só ficar em casa treinando e achar que você vai ter um bom resultado na competição, não rola. O cavalo tem que ter ritmo de prova, ritmo de prova. Claro que hoje em dia, por exemplo, se a gente for pensar hoje, eu estava vindo isso domingo passado. O domingo passado foi o último domingo sem prova até o Natal. Até o Natal a gente tem prova. Então, a pessoa tem que também ter o bom senso de saber fazer inscrição, né? Eu aconselho cada concurso grande depois descansar no mínimo 2 semanas, descansar de competição. Outra coisa, as pessoas que eu não gosto, assim, eu falo o alto e o baixo, o alto e o baixo. Você tem que ter uma média de intensidade de trabalho. E aí você faz o alto na competição, o baixo 2, 3 dias depois e volta para sua média. Mas você não pode assim, eu fico um mês alto, um mês baixo, um mês alto, um mês baixo. Que isso é que acontece um pouco no CCE, né? Porque como tem pouca competição no CCE, vira sazonal. Então, isso é uma coisa que eu falo, pô, e agora? O que a gente vai fazer? Não, deixa os caras no passo. É meio estranho isso para mim. Mas eu acho isso. As pessoas têm que saber fazer programação. O ideal é fazer uma programação trimestral, na minha opinião. Não adianta a gente querer fazer semestral, porque lesões existem, cansaço existe, tecnicamente alguma coisa pode sair do controle. Então, assim, olha, vamos agora, quais são os 3 próximos meses? Tem isso, isso, isso. Então, vamos programar os 3 próximos meses? Vamos. Em cima desses 3 próximos meses, você faz o treinamento em cima daquilo. Massa. Pri, você falou um pouquinho aí das outras modalidades. Veterinariamente falando, são diferentes? Muito, muito. Todo mundo pensa, vamos lá, João, qual que é o esporte que mais lesiona cavalo? Vamos falar, turf, CCE, não, tira o turf não é hipismo, né? Vamos falar do que está dentro do hipismo aqui. Salto, CCE, adestramento, rédea saiu agora, né? Enduro e só, né? Hoje é só. E voltei. Qual que é o esporte que mais lesiona? Eu chutaria, e aí talvez por já ter conversado algumas vezes com pessoas sobre, que o adestramento lesiona bastante por causa da exigência dos movimentos e do treinamento. Por causa da repetição. Exatamente. Quando o público, vamos falar um público leigo, né? Assiste o adestramento, você concorda que é tido como o esporte que mais é ok para o cavalo, né? Não tem que bater na madeira, não tem que galopar, não tem que correr, tá ali bonitinho. Mas para o cavalo atingir aquele nível, ele tem que fazer muita repetição, né? Os nossos cavalos não têm que fazer tanta repetição. Então, isso é outra coisa que eu gosto sempre de falar. Condicionamento, você não pode fazer repetição, porque senão você lesiona.
Eu falo muito isso, principalmente cavalo voltando. Nunca fique no mesmo exercício mais de 3 minutos. O cavalo não atingiu onde você quer, vai para outro, depois você volta. E olha que eu aprendi muito isso com o alfinete. Incrível, né? O alfinete já dizia isso. Eu não posso querer exigir do cavalo num exercício só. Eu preciso fazer variação. E depois estudando, não sei o que, eu falo, gente, olha só, como a pessoa que é do cavalo não precisa do estudo, tem o sentimento, né? E é bem isso. Duas pessoas que me ensinaram muito, que trouxeram do trabalho para minha prática veterinária, é o Duto e o Vitor Teixeira. Eu pensei no Duto agora também, porque foi meu professor quando eu montava, também me ensinou muito, mas o Vitor tem uma coisa que eu admiro muito nele e que hoje os jovens não são muito nessa linha. E eu aprendi isso com o Vitor jovem. Ele falou assim, todo cavalo tem defeito. Se a gente ficar só preocupado com defeito, a gente vai fazer com que a qualidade suma. Então, o que o cavalo é bom? Vamos trabalhar em cima do que ele é bom. Qual que é o defeito que ele tem? Vamos viver com aquele defeito. Agora, se você ficar tentando arrumar o defeito, o bom vai deixar de ser bom. Eu escutei isso do Vitor, ia ser uma coisa que eu... Não adianta, o cavalo tem uma mão diferente da outra, não adianta eu ficar preocupada na mão que é diferente. Vamos cuidar da boa, né? Vamos cuidar do que é bom. E o atleta é assim. Mas faz muito sentido, porque a gente fica ali bitolado, né? Tentando fazer, arrumar, chegar onde a gente quer e só desgasta, às vezes. Os meus lemas são esses. Eu falo, e assim, alguns veterinários jovens, alguns cavaleiros jovens, os meus lemas são esses. 1, valorizar o que é bom e não valorizar o que é ruim. 2, a gente trabalha com cavalo saudável e não com cavalo doente. Então não vamos procurar doença onde não tem, não vamos procurar problema onde não tem. O cavalo está saudável, o atleta, ele é um atleta. Não posso entrar e falar assim, puxa vida, a contagem dele hoje está 0,2% a menos, vou entrar em pânico. Não, gente, ele é um atleta que tem variações, mas ele é um atleta saudável. E outro, repetição, tem que ter condicionamento sem repetição. Você acha que os nossos cavalos, isso é uma pergunta, porque um dos grandes assuntos do momento é bem-estar animal. Sim. Estamos aí nessa coisa, a Olimpíada, a mídia caiu em cima, a gente vem discutindo isso, o risco, inclusive, do nosso esporte deixar de existir se isso não... Nós, amantes do hipismo, somos responsáveis para que a gente tenha responsabilidade. A gente acaba pagando caro por poucos, né? Por problemas de poucos, que tem problemas de maus tratos, ok, até tem, mas é muito pouco perto do que andam se falando. O que aconteceu com o Pedro Vênis ali, para mim, é ridículo. É ridículo, porque aquilo lá foi mínimo, talvez, se tivesse hoje em dia um regular... É que é difícil falar assim, ó, esse sangue é permitido, aquele sangue não é permitido. Vai cair onde eu falei, a gente cai num esporte subjetivo, né? A gente cai num esporte muito subjetivo e aí a coisa começa a ter problema. Mas, às vezes, a gente leva para uma grande mídia uma coisa que não é necessária. Agora, qual é o equilíbrio? A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é dos cavaleiros, é dos veterinários, é dos dirigentes, é dos organizadores, né? E, então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque 99% dos cavalos atletas não são maltratados. 99% dos cavalos atletas são muito bem cuidados. Muito bem cuidados. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Você E o ousa pior dizer é que quando chega na mídia, que fura a bolha, é porque é o 1%, né? É 1%, é 1%. Você ousa dizer, Pri, que os cavalos de esporte vivem melhor do que fora dele? Depende. Se a gente falar assim, uma criação do manga larga, não vou dizer que o cavalo de esporte vive melhor do que uma boa criação de manga larga. Não, de jeito nenhum. Agora, eu acho bem polêmico a gente falar assim, mas que nem, vamos lá, os protetores dos animais, vamos acabar com o esporte. Tá, o que a gente vai fazer com os cavalos? Né? A nossa raça, por exemplo, a Holsteiner, tem registro de 40 anos de 400 anos de Friburg, a Holsteiner. Você concorda que são cavalos selecionados, e aí a gente vai lembrar, você concorda? O BH tem sangue Holsteiner até na orelha. Todos, o KWPN, o BWP e tal. Então, são cavalos selecionados há séculos e séculos e séculos, e eles gostam de saltar para o esporte, para serem cavalos que depende do humano. Aí, o que a gente vai pegar?
e jogar todo mundo no pasto para tomar sol, para ficar com mosca mordendo, para sol queimando o lombo, não é por aí, não é por aí. Os nossos cavalos são dependentes de nós hoje em dia, são dependentes. É igual a gente falar, então tá, vamos pegar todos os cachorros, os pets, e vamos soltar num grande, como é que falam de os lobos, né? Na grande floresta. Eles vão morrer, eles passam de predador para ser presa. Então, não é bem assim. Hoje em dia, o animal, o cavalo, o cachorro, o gato, eles são domésticos, não são mais 100% na natureza. 20 anos atrás, ele fez um treino e teve uma pequena fraturinha no boleto, pequenininha. Aí chegou na cocheira, me chamaram, tal, a radiografia está quebrada. A gente engessou ele, na época se engessava, hoje não engessa. A gente engessou ele. Aí, esse cavaleiro tinha diversos outros cavalos de prova, mas esse era o cavalo principal. E ele ficava na primeira cocheira ali do pavilhão do cavaleiro. Aí, na primeira prova, que todos os outros de prova foram, esse cavalo no dia seguinte não quis comer. Eu fiquei preocupada, e faz exame aqui, exame ali, nada. O cavalo ficou 5 dias sem comer, eu já não sabia o que fazer com o cavalo. Foram os outros cavalos voltarem, o cavalo voltou a comer. Na hora eu não me liguei muito. Passaram-se 2 semanas, o cavalo comendo bem, tudo perfeito, não sei o quê. Só que o cavalo ainda engessado ali na cocheira. Os cavalos foram viajar de novo. No dia seguinte, o cavalo não comeu mais. Ficava moado, pá. O que é isso? É depressão? O cavalo tem saúde mental. E ele é atleta. O que ele sentiu? Ele falou, pô, me largaram aqui. Todo mundo foi para a prova e eu fiquei aqui. Sendo que o tratador dele ficou ali. E ele foi. Aí, terceira vez. Aí, sabe o que a gente fez? Vamos deixar ele no pasto e tal, que ele vai ficar melhor. Tiramos o gesso, levamos ele para o Aras. No dia seguinte, ele deitou e morreu. Ele ficou depressivo. E as pessoas não acreditam. O nosso cavalo gosta. Quantas vezes vocês são repórteres, vocês sabem disso? O cavaleiro cai, o cavalo por um obstáculo sozinho. Entendeu? Ele tem essa vontade. A nossa genética do atleta é igual qualquer outro atleta humano. Tira o esporte dele, o cara entra em pneu, entendeu? Ele foi selecionado para ser um atleta. Então, junto com isso, vem a parte psicológica. O bom cavalo é aquele que desenvolve bem. E para desenvolver bem, ele tem que ter a gana. E se ele tem a gana, ele tem o gen da gana. Então, assim, claro que o esporte lesiona, claro que o cavalo fala, eu não quero saltar esse obstáculo, e você manda ele saltar. Vai de você. Aí eu discordo um pouco com você, de falar assim, eu me sinto culpado, que a gente bota ele no esporte e lesiona. Eu me sinto culpado quando eu vejo o cavalo mal inscrito. Aí sim eu fico doida da vida. E para mim, isso é um dos maiores maus tratos que pode ter. Inscrição errada. Se a comida do cavalo é boa, se o trato do cavalo é bom, se o trabalho do cavalo é bom, e se a inscrição é certa, não tem maltrato. Não tem maltrato. Tem ao contrário, o cavalo está feliz. Eu conheço muito cavalo que fica feliz de ir para o concurso. Feliz de ir. Você chega, ele é diferente no concurso que ele é em casa. Cavaleiros sensíveis, eu não sei você, João, a hora que entra na pista, sente o coração do cavalo diferente. Entendeu? Sente sentir na perna, né? Liga e tal. E, pô, quantos cavalos treinam mal e saltam bem em prova? Cavalo sabe tudo, sabe tudo. Ai, ufa, tudo bem então. Cavalo sabe tudo. Claro, tem o refugador. E eu falo, outra coisa que eu lembro da minha vida de cavalo, a culpa nunca é do cavalo. Nunca. Não importa o que foi. O cavalo refugou. Ou você treinou errado, ou você montou mal, ou você comprou o cavalo errado. Então a culpa é sempre do cavaleiro. Se você está montando ele está refugando, vê o que está acontecendo. Ou refugando, ou não desempenhando o que você quer e tudo. Mas assim, o cavalo não vai entrar ali e falar assim, eu sou safado e vou refugar. Não. Ele passou por algum trauma, alguma coisa, que ele não está se sentindo confortável em passar para aquele lado. Alguns traumatizam de tal jeito que você não anda para trás. E você tem que respeitar ele. Então tá, esse cavalo, ou eu boto ele mais baixo, ou ele vira cavalo, sei lá, de pleasure, de passeio, que né, hoje em dia tem muito. Mas, na minha opinião, um cavalo bem inscrito, bem montado, bem cuidado, não tem maus tratos. Ao contrário, você está fazendo o cavalo feliz.
feliz. E como que a gente cuida dessa saúde mental do cavalo e essa percepção e cuidado, você sentiu que mudou ao longo desses quantos anos de carreira e cuidado com a saúde 35 de mental? carreira já, é mole? 35 anos de carreira. Não, eu acho que muita coisa vem sendo descoberta. Por exemplo, hoje em dia, uma coisa que eu valorizo muito, e lá no passado eu não valorizava tanto para o cavalo dentro de clube, dentro de manejo, é piquete. Não é piquete para o cavalo ficar pastando, não é piquete para o cavalo ficar morando, não é isso. Pego todo dia um cavalo, e eu até sou adepta a piquete de areia até. Solta o cavalo, deixa ele rolar, deixa ele sacudir, deixa ele rolar para o outro lado, é diferente. Deixa ele pegar um sol, sol é vitamina, sol é vida. 20 minutos, meia hora, não precisa mais que isso. Isso para a saúde mental é importante. Tirar da cocheira 2 vezes por dia, para mim, é importante. Se movimentar e tal. Cocheira com qualidade e principalmente o trabalho de qualidade, né? Isso você, inscrição, isso você trabalha bastante a parte mental do cavalo. Deixar ele ter o prazer. Uma coisa que é muito difícil, mas eu prezo bastante, eu vejo alguns cavaleiros que conseguem fazer isso, outros não. Até vou citar o Stefan, que eu acho que ele chegou onde chegou porque ele faz isso. Não é toda a prova que ele entra entra para ganhar. Muitas vezes entra para o cavalo ter prazer. O cavalo não precisa, toda vez que entrar na prova, ele ter que dar o seu máximo. Ele pode entrar lá e se divertir também, entendeu? Muitas vezes eles entram, dão o seu máximo e estão se divertindo, claro. Mas às vezes você não precisa fazer a força máxima. Eu Até acho para ele não começar a associar, né, que toda prova vai ser caos. Isso que você falou agora é importante, a associação, o cavalo trabalha muito por associação, né? Uhum. Então você vai associar tudo do bem e do ruim para ele, né? Uma coisa que eu acho que no Brasil é muito falha, eu falo, tratador bom gosta de mim, tratador ruim não gosta de mim, porque o João me conhece, eu falo o que tenho que falar, eu chamo atenção, eu não escondo. E uma coisa que as pessoas têm que se preocupar um pouco mais é com o bem-estar no concurso, no concurso. Eu gosto de falar isso, até estou me antecipando que eu não gosto de deixar de falar. Ventilação e água, né? A gente tem que, no circo, às vezes eu chego, eu fico desesperada. Um cavalo atleta, ele tem que beber em repouso de 50 a 60 litros de água por dia. E se você coloca ele no esforço, é quase 100 litros de água por dia. Você chega, na verdade, tem aquele coxo de ração com água dentro. E ainda deitado, porque o circo é de lona, cabe ali 8, 9 litros. Quando que a pessoa vai encher 10 vezes aquilo ali no dia? Não vai, né? Então, isso aí é o bem-estar, isso aí é associação de conforto ou não conforto, né? Ventilação e tal. Então, sempre que você leva o cavalo para o concurso, eu tenho um cavalo que eu cuido, que eu sinto ele mais feliz do concurso do que em casa. Por quê? O esquema de concurso é tão bem feito, que até o cavalo tem mais atenção no concurso. E outros que é inverso, em casa, como está na alvenaria e tudo, é mais prático. Mas tem cavalo que ama estar no circo, ama estar no circo. E tem outros que odeiam estar no circo. Isso vai depender do sistema. É o que você falou, você vai associar, eu estou indo para o circo, eu vou me dar bem lá, né? Porque o meu dono vai mais vezes, fica mais dia, vou comer mais biscoitinho, vou comer mais isso, ele vai me agradar mais. Quantas vezes você vê as meninas, principalmente, nos concursos, passeando os cavalos e levando para comer uma grama? Essas mesmas meninas, quantas vezes no dia a dia faz isso? Entendeu? Então tem cavalo que está mais feliz por associação no concurso, falar, ai que legal, eu estou indo lá, ela vai me levar para pastar. Aqui ninguém me leva para pastar. Associações. Uhum. Pri, 35 anos de carreira, o que você acha que foi um momento muito marcante? Ixi, eu sou privilegiada, de novo eu falo isso, né? Eu teve muitas fases boas demais, meu Deus, muito boas. Mais marcante, são tantos. João, não sei de dizer o mais marcante, assim. Mas tem algum? O que vem na sua cabeça quando a gente Sabe, fala? um que é muito, muito legal, que eu gosto bastante mesmo, foi quando eu era veterinária do Brasil no Pan-Americano de Winnipeg, e o Brasil foi ouro por equipe, e a gente chegou lá, na época, a equipe era 100% aqui do Brasil, então chegou um pouco desacreditada, porque na época eu nem me lembro porque o Rodrigo na época não pôde ir, e tal, foram só os cavalos do Brasil,
o Neco ainda montava, o Neco também não pôde ir, não sei por quê. E o Brasil foi só com o cavalo vindo do Brasil, treinado no Brasil, e foi medalha de ouro. Foi tão legal isso. Eu sou muito brasileira. Então, assim, aquilo foi um momento marcante. Muitos sul-americanos das crianças, eu gosto bastante também, adoro o sul-americano das crianças, vi muita coisa bonita acontecer, garotos bacanas, desafios bonitos. Eu gosto bastante, gosto da competição, né? Quem que foi a equipe de Winnipeg? O Winnipeg, o Brasil, foi com o Vitor Teixeira, que foi bronze no individual, o Doda, o André Johan Peter, com Calais ainda, o Rodrigo Sarmento e o Bernardo. Não, era Jolly Boy com o Vitor, Calais com o André, Marquis com o Rodrigo, Atlética com o Bernardo e quem que eu falei que eu já esqueci? Aspen? E o Aspen com Doda. O Aspen foi um cavalo que me emocionou muito. O Aspen foi um cavalo, meu Deus do céu, como foi uma carreira gostosa com o Aspen. Nossa Senhora, foi legal demais. Super. Uma das coisas que você falou, eu ia perguntar, na verdade, o que marca num cavalo? O que são os cavalos que são especiais para vocês como veterinários? São aqueles cavalos que tiveram mais lesões, tiveram histórias mais difíceis, ou se apegam pelo indivíduo em si? Pelo indivíduo. Às vezes a gente gosta de uns cavalos que não tem resultado nenhum. Mas a gente adora. Eu tenho uns desses. Esse não tem resultado nenhum, mas eu gosto dele, eu adoro. Eu gosto muito de cavalo guerreiro, sabe? Eu acho incrível. Tem cavalo que são muito parceiros. Eu falo, meu Deus do céu, como é que esse cavalo é tão guerreiro, assim, tão inteligente, cavalo inteligente, né? Teve uma égua que essa me emocionou de eu ter que sair assim para chorar num canto. Uma égua que ela aposentou cedo, ela se lesionou cedo e o proprietário falou, Priscila, por favor, só mais um concurso. E eu falei, não dá. E ele, por favor, contra a minha vontade, foi. Mas, assim, lógico, já que está lá, eu sou muito assim também. Eu falo, boto minha opinião, mas se a pessoa falar, não, eu quero, eu vou fazer o melhor que eu puder para o cavalo. Se eu ver que chegar num maltrato, aí eu saio fora, entendeu? Quando eu vejo que passou, e já aconteceu várias vezes, em 35 anos, quem me conhece sabe, tem várias pessoas, vários casos que eu falo, tô fora, procura outro, mas eu não vou fazer isso. Isso, já deixei de atender gente grande por causa disso. Mas nessa égua, ok, dava para ir. E a égua foi campeã brasileira. Meu Deus do céu, como eu me emocionei, foi muito legal. E foi a última prova dela, porque era o combinado e foi cumprido. Dali para frente, ela foi para a cria. Então, assim, é o que eu falo para você, não fique triste, porque os cavalos gostam de saltar. Gostam. Se não gostasse, não ia dar o que dá esse esporte. Os cavalos gostam, nossa raça gosta de saltar. Você vê isso no campo. O Landpeter do Feroleto era tão interessante porque eu acompanhei muito o crescimento dele no Aras. E a gente sempre falava, esse cavalo vai ser bom. Por quê? Desde muito novinho, mas muito novinho mesmo. Um ano, assim, ó. Acabava o dia, ele estava num piquete X. Você acordava no outro dia, ele estava 3, 4 piquetes para baixo. Então, assim, para ele chegar lá, e você não vê um arranhão, uma cerca quebrada, uma porteira aberta. Ele teve que pular no mínimo 3, 4 cercas, sabe? E era difícil você passar uma semana sem ele aparecer em outro piquete. Então, você fala, o cavalo que gosta, um cavalo ativo, sabe, um cavalo voluntarioso, e deu o que deu, virou um cavalo olímpico. E eu tenho também esse privilégio de, às vezes, no Aras e tal, observar, e você vê, faz diferença o potro dentro da manada, sabe? Eles já se mostram desde muito cedo, né? Se mostram, é impressionante. Pri, falando também um pouco de trajetória, são aí, né, 35 anos de carreira, o que mudou? As lesões mudaram, o tratamento mudou, porque a gente... Muito mudou, muito. Eu até falo, antigamente a gente chutava muito, né? Porque hoje tem tanto exame para fazer, tanta imagem boa, né? Hoje aqui a gente já tem até facilidade de ressonância, aqui em São Paulo está bem fácil, mas antigamente era tão difícil, mas dava certo também. Novas drogas, novas imagens, novos pisos. Antigamente, aqueles pisos que afundavam demais, era tendinite pra caramba. Hoje em dia, raramente você vê uma tendinite.
Antigamente o problema era muito de alimentação, de trabalho, dava muito aguamento. Hoje em dia mal se ouve falar em aguamento em cavalo atleta. Assim, em compensação, hoje a gente vê muito, porque é alta aderência, né? Então, o que acontece? O cavalo hoje em dia tem mais garra, né? O cavalo se agarra mais, até para dar mais torque, né? Para ter mais impulsão e tudo. Então, isso aí, os ligamentos são mais sobrecarregados, bem mais sobrecarregados. Então, hoje em dia, você vê mais problemas de ligamentos. Uma coisa que, incrivelmente, hoje em dia está acontecendo mais, que antigamente a gente nem escutava falar, problemas endocrinológicos, né, problemas hormonais. Hoje em dia a gente vê bastante coisa que não via. Isso eu acho uma parte negativa, porque, na minha opinião, envolve, que como eu falei, a saúde mental. Eu tenho certeza que tem a ver. E um pouco de excesso de aditivo nas rações, né? A gente vê tanta coisa na ração, hoje é mais para o olho do dono, para estar bonita, do que realmente para o cavalo. E muito problema odontológico, que você não via isso há bem pouco tempo atrás. Hoje em dia é impressionante o que a gente tem de problema de dente. E bem pouco tempo a gente nem escutava falar. Isso é uma coisa que eu ainda tenho cisma. Por que desenvolveu tanto esse problema odontológico? É porque está tendo mais diagnóstico? Não acho que seja. Mas mudou muito, mudou muito. E algumas coisas, Pri, que são... Acho que a gente até vai entrar em alguns assuntos aí para frente, que são, por exemplo, eu lembro que esses tempos atrás eu ouvi falar de cartilagem alar. Uhum. Cartilagem alar é uma coisa que na minha juventude eu nunca tinha ouvido falar de cavalo cartilagem alar. Não era uma coisa que era recorrente. Antigamente tinha mais do que tem hoje. Eu acho que a cartilagem alar, ela é uma limitante de performance, a cartilagem alar. Então, porque o que acontece no cavalo de salto? Não existe uma seleção por saúde ou por morfologia, nada. Qual que é a seleção do cavalo atleta? Performance, é a única. Né? O cavalo salta bem, o cavalo performa bem, ele vira garanhão e vira famoso. Ele performa mal, ele não é usado. E a cartilagem alar, ela dá uma limitação de performance na carreira, né? Não inicialmente, mas na carreira. E ela é muito transmissível, ela é bem genética. Então, antigamente tinha mais. O que é essa cartilagem alar, gente? Perdida. Cartilagem alar é assim, na verdade, cartilagem alar todo cavalo tem. Na verdade, é calcificação de cartilagem alar. Dentro do casco tem uma cartilagem que não deve ser calcificada, deve ser literalmente tecido cartilaginoso. E alguns animais, por genética, mais alimentação, mais ambiente, acaba calcificando aquilo. Uhum. Mas hoje tem menos, antigamente tinha muito mais. Tinha muito mais. Adorei que você falou essa coisa genética, porque quando a gente falou com o Duda Onói, aqui no podcast, no Placast também, ele estava falando um pouco sobre essa coisa de que as raças estão virando todas uma coisa só. Porque o Diamant é isso, todo mundo usa Diamant, não interessa se você é do Holstein, do Westphalen, do Sela francês. O Emerald, esses garanhões, especialmente garanhão, as éguas, por consequência, porque né, são filhas desses garanhões também, mas com essa coisa dos studbooks terem todos se unificado, a gente está tendo um cavalo mais parecido geneticamente. Muita linha cruzando, muita coisa perto. Você acha que isso traz mais problemas veterinários? Porque é isso, sei lá, vou dar um exemplo, eu também, tudo boato, né? Porque eu nunca estudei. A linha do Nabab costuma dar problema de navicular. OCD. É isso aí, não, mas é isso mesmo. É o que eu acabei de falar. Ninguém mais seleciona por saúde. Até existe, eu vou botar bem entre aspas. Vai, como é que chama? Garanhão? Aprovar garanhão. Tem que fazer o raio-x e tal. Isso aqui na Europa e tudo. Se o cavalo tinha OCD, tirou, operou, levou o raio-x limpo, aprova. Entendeu? Mas o gen está ali, não adiantou se operar. O gen está ali. Então, mesmo na Europa acontece isso aí. E outra coisa, por exemplo, já tem casos assim, eu não vou conseguir, talvez o Duda vai saber melhor, mas tem casos assim. Esse cavalo não foi aprovado na aprovação de Garanhão X lá.
Mas quando ele chegou com 10 anos, ele virou campeão olímpico. O que acontece? Todo mundo vai usar ele, independente de não. E as associações vão aprovar ele por performance. No Brasil aprova, lá fora aprova. Mas e daí? Por que ele não foi aprovado lá? Porque ele tinha OCD. Pô, vamos lá, o cavalo salta com OCD. Mas não é tão legal, porque o que acontece? O OCD é mais fácil de proliferar do que a performance. A performance são mais, tem mais variável, né? Quem montou, quem desenvolveu e tudo mais. Então, a genética é um assunto complexo, né? E hoje em dia, com tantas técnicas de multiplicações aí, transferência de embrião, ICSA, o próprio sêmen congelado, que é uma técnica antiquíssima, né? Você prolifera muito fácil a genética, né? E eu até um pouco de medo, porque às vezes fica modismo. Na Europa está começando a andar um pouco nesse sentido aí de valorizar uma variedade um pouco maior. No Brasil, como a gente tem uma casuística não, um número muito, muito, muito pequeno de égua, você quer sempre ir no já confirmado, né? Porque lá não, lá os caras criam 1.000 por ano, 100 mil por ano. Aqui, o ano que a gente cria muito, cria 1.000, né? O ano que cria muito, cria 1.000. Então, a gente sempre procura ir no mais correto. Agora, a gente pensa o Agromen, que é o maior criador que a gente tem, é o maior número de cavalos saltando nos concursos, eles ainda usam bastante cavalo deles, né? Eles não são da moda, obviamente, tem muito cornet, usam cavalos famosos e tudo, mas eles usam muito cavalos deles, o que eu acho muito bacana, e é uma das coisas que eu atribuo no sucesso do Agromen. Eles não ficam só ligados em moda, eles usam uma variedade grande de cavalos. Pri, você falou dessas novas formas aí de reprodução, e uma das coisas que a gente já teve diferentes opiniões aqui no Clarcast foi a ICSI. Qual que é a sua opinião sobre ela? Você acha que afeta aí a vida esportiva da égua? A ICSI é igual herpes, né? Pouca gente tem a experiência ainda. Se você for pensar, a primeira geração de ICSI nascida no Brasil, se eu não me engano, está agora com 4 anos. É possível que esse seja o primeiro ano no brasileiro, eu até vou procurar ver isso, que vai ter cavalo filho de ICSI saltando concurso, tá? Não sei se vocês têm esse dado ou não. Não. Eu tô um pouco na minha cabeça isso aqui. Tem uma coisa que eu até faço uma crítica aqui, a Associação do BH, que a hora que você registra um potro de ICSI, você vai lá, ele está como transferência de embrião, ele não está como ICSI. Não, se o cavalo é filho de inseminação artificial, está ali. Tanto é que vocês já viram o nome do cavalo e na frente o IA. Isso é inseminação artificial. O nome do cavalo, TE, quer dizer que ele é um embrião. Agora, nunca aparece se ele é ICSI ou se ele não é ICSI. Então, é até ruim para a gente ter esses dados, para a gente conseguir avaliar isso. Então, eu acho que a ICSI é uma coisa nova, mas o que eu te digo, lá no começo da ICSI, 5, 6 anos atrás, assim, no começo que eu digo é comercialmente, largamente divulgado, não o começo da técnica, que a técnica é bem mais antiga. Houveram-se muitos acidentes com as éguas, teve bastante problema com as éguas, eu mesma tive muito animal que depois nunca mais galopou igual, nunca mais se movimentou igual, teve queda de performance e tudo mais. Os potros, a gente fala que eles nascem diferente. Na hora que nasce assim, eles são, eu não sei nem te explicar, não são defeituosos, longe disso. Eles ficam assim, parece que é mais murchinho, sabe? Depois vai crescendo, desenvolve igual, tamanho igual, passou de 2 anos ali, eu não consigo mais falar, esse aqui no pasto é, o outro não é, não consigo. Mas ali na tropa mamando, você fala o que é ICSI e o que não é ICSI. Agora, eu sei que, como tudo, a técnica está evoluindo, está evoluindo. Não sou contra a ICSI, o que eu sou contra é animal jovem na ICSI, animal em alta performance, fazer a ICSI, por exemplo, você pega a égua na melhor temporada dela e fazer a ICSI durante a temporada ou entre uma temporada e outra, eu não sou a favor, porque é uma técnica que desgasta. Porém, é uma técnica maravilhosa para éguas que já não têm mais fertilidade, é uma égua maravilhosa para você
multiplicar o sêmen, principalmente de sêmens que o cavalo tem pouca fertilidade, ou já está velho, ou já morreu, esse tipo de coisa assim. Então, é uma técnica importante, porém, que deve ser usada com racionamento, né? Com cuidado, com responsabilidade. Maravilha. Pri, falando em técnicas novas, eu nem sei se é novo, na verdade, antes da gente entrar aí nos 2 últimos assuntos do Clacast, a gente viu ano passado King Edward, né, o all-in campeão sem ferradura. Está voltando ou está se criando um novo movimento do barefoot. O que você acha? Qual que é a sua opinião pessoal sobre... O barefoot é igual o bridão. Não adianta você falar assim, ó, o bridão X é bom para todos os cavalos. Não. O barefoot é a mesma coisa, mas o bridão X ele é bom para aquele tipo de cavalo. E aquele tipo de cavalo está incluso o manejo do cavalo, o cavaleiro, o tipo de cavalo, o tipo de cavaleiro, esse tipo de coisa assim. O barefoot é a mesma coisa. O cavalo tem que ter um casco que aceite, tem que ter um manejo que aceite, tem que morar num lugar que aceita. Então, assim, eu tenho cavalos meus que estão no barefoot, estão se dando super bem, mas estão num esquema bacana, porque o barefoot, ele dá mais trabalho do que o ferro. O barefoot, ele é mais caro do que o ferro. As pessoas acham que é simplesmente arrancar a ferradura e deixar quieto. Não é. Ele exige muito mais mesmo. Então, eu sou a favor, mas também bem indicado. Como que ele exige mais? Você pode uma entrar mão um de obra. pouquinho nisso? Exige uma mão de obra muito grande, né, ele, porque senão você quebra o casco, cria hematoma na sola, a muralha cresce menos. Então, assim, tem que estar muito mais limpo. Hoje em dia é difícil a gente conseguir que todo mundo limpe o casco do cavalo ferrado, né? Passar, para sair da cocheira, passa o ferrinho de ranilha. O barefoot tem que passar, você tem que sempre limpar, desinfetar bem os cantos de ranilha, desinfetar bastante a linha branca, senão aquilo vai apodrecendo e vai ficando fraco. Passar um iodinho bastante frequente, não dá para você ficar trotando em piso muito duro, fazer exterior com pedra, não dá para fazer. Então, tem muitos locais que não dá para você trabalhar com barefoot. Pista de grama não dá para você, aí você tem que botar o ferro para pular na grama, para botar o rampão, depois você tirar. É trabalhoso. Lascou, tem que ser diariamente, lascou, tem que ir ali cortar, sabe? É trabalhoso, é trabalhoso. E quais seriam os indicativos, na sua opinião, para se colocar, para se retirar a ferradura, né? Aprumo, né? Cavalo de aprumo ruim. O barefoot é uma maravilha, porque santa natureza, né? A gente quer arrumar o aprumo, a gente quer equilibrar e sempre atrapalha. O barefoot você deixa do jeito que ele é e ele vai quebrar do jeito que ele quebra, ele vai apoiar do jeito que ele apoia e a coisa vai andar bem. O cavalo se coloca. Eu diria que aí seria o contrário. O aprumo a gente ia precisar mexer e ferrar para tentar arrumar. Não, então. Seu cabelo é castanho? Se eu pintar ele de vermelho, ele vai crescer vermelho? Tá me entendendo? O aprumo, se o cavalo é torto, você corta ele para deixar ele reto, ele vai crescer torto. Aí você vai lá e corta reto, ele vai crescer torto. O que você vai fazer? Você vai judiar de toda a articulação, todos os ligamentos colaterais e tudo mais. Tá me entendendo? O aprumo, pau que nasce torto, morre torto. Não adianta. Você pode corrigir potro ali 3, 4 meses com problema de aprumo por problema de posição fetal. Mas se for genético, não mexa. Porque se ele geneticamente ele é torto, o osso é torto, o ligamento é torto, as articulações. E aí, se você fica desentortando, causa um monte de outras lesões. É o cabelo. Se o cabelo se pintar de vermelho, não adianta, não vai influenciar o crescimento. Então, se eu cortar errado o casco, ele não vai influenciar o crescimento. Pri, um assunto super polêmico, a gente falou na última... Não, esse era pouco polêmico. Não, que eu acho que é um assunto que a gente já falou na última live, eu acho que é um assunto que ele sempre gera fuzuê, que é o tão temido exame de compra. Você vê que até preguiça de falar dele. Eu faço muito exame de compra. Ontem, por exemplo, eu fiz 5 exames de compra. O comércio tá puxado. Hoje eu já fiz um.
É ótimo para nós, quando eu tenho muito exame de compra, eu fico feliz, quer dizer que o hipismo está ativo, o mercado está ativo, as provas vão estar cheias, eu acho muito legal isso. Mas é sempre complicado, porque é muito fácil de você deixar uma pessoa triste, né? Tanto o comprador quanto o vendedor, ou um ou outro, ou os dois. Eu sempre, quando eu vou examinar um cavalo, eu falo, tomara que não tenha nada, tomara que não tenha nada, tomara que seja bem saudável. E o exame de compra, o que eu gosto também sempre de falar, ele é uma consultoria. Não sou eu que vou falar compra, não compra, tá caro, tá barato, nada disso. São algumas informações que eu sempre gosto de saber. Primeiro é o propósito da compra. Então, assim, eu estou examinando um cavalo para pular 1 metro, eu estou comprando um cavalo, estou examinando um cavalo para comércio, estou examinando um cavalo para categoria. Então, assim, faz toda a diferença. Estou comprando um cavalo para um investidor, para ir para um proprietário, para ir para um profissional. O que eu estou examinando? Qual que é o propósito? Para mim é a coisa mais importante. Qual que é o propósito da compra? Porque, por exemplo, ontem eu examinei um cavalo com 16 anos, virando 17, para uma criança sair da escola. É diferente do exame de hoje, que era uma égua de 9 anos, para um investidor para chegar na prova grande. São 2 tipos de consultoria que você está fazendo. Então, essa consultoria, a gente tem que avaliar quais são os riscos do cavalo. Então, em cima dessa consultoria, em cima dos riscos, o comprador avalia se quer fazer o investimento ou não. Eu trabalho assim. Claro que a hora que você bota na mesa os problemas, as dificuldades que algum cavalo tem, muita gente não gosta de escutar, né? Isso é inevitável. Então, assim, eu já tive muito problema com comerciante de cavalo, mas graças a Deus eu sempre mantive uma linha. Também tenho ouvido muito falar isso, que está cada vez mais difícil um exame de compra limpo. Esse cavalo ele é né? Tudo é zero. Eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer o porquê. Porque quem tem o limpo não vende. Não vai para o tal do exame de compra. Entendeu? Vai vender tua égua. Quem tem o limpo não vende. Quem tem o Super Bowl não vende. Ou se vende, o preço é tão caro que, né? O exame tem que estar realmente muito limpo para você falar, é baixíssimo risco. Então, assim, hoje em dia é difícil mesmo, porque o comércio está enorme, enorme. Cavalos que antigamente nem vinham para o mercado, hoje vêm para o mercado, porque hoje está valendo tudo. Porque realmente você vê a prova de 1 metro nos grandes concursos aí. Nesse último da Santa Amaro, eu acho que deu 2 provas, acho que deram 2 provas de 60 cavalos cada uma, não foi isso? Foi isso. Pensa, num metro. Então, são 120 cavalos de 1 metro pulando em um concurso. Então, e 1 metro, a exigência física é bem menor, você concorda? Concordo. Então, tem de tudo para o mercado. Então, realmente, os exames cada dia ficam mais difíceis, porque tem uma exigência menor, então vem todo tipo de cavalo para o mercado, e aquele que realmente tem o cavalo impecável, dificilmente esse tá vendendo, né? Por um lado também é bom, né? A gente pensar Sim. que o nosso mercado está tendo todo tipo de aceitação para Sim. diferentes públicos. Sim. Muito legal. Muito legal. Eu ia perguntar também se não tem um pouco a ver com a qualidade das imagens, né? Hoje você vê coisas no raio-x com uma qualidade diferente da que você tinha 15 anos atrás, não? Esse debate é grande, é grande. Sim, como eu falei uma hora que antigamente a gente chutava, né? Porque se a gente pegar o que a gente tinha de qualidade antigo para agora, é enorme. E o pior é que cada vez mais o comprador exige. Agora tem pessoas exigindo radiografia de dente, sabe? Coisa assim, vai chegar uma hora que você fala, realmente não tem como você achar um cavalo zero, né? Mas eu sinto, sabe o que também, João? Que as pessoas estão aceitando mais os achados e assumindo mais os achados, tá? Então, os exames estão mais minuciosos? Estão, mas as pessoas estão aceitando mais também. Antigamente, pequenas coisas, a pessoa já falava, não, vou procurar outro. Hoje tá, é isso? Como é que tem que levar isso? Mas isso acaba valendo mais para os cavalos que já estão no esporte e já se provaram, né? Se eu vou comprar um potro, a pessoa já não quer esse risco. Sim. O cavalo em atividade tem uma aceitação de problema maior. O potro, a fêmea, tem uma aceitação maior, o risco as pessoas correm mais. O macho castrado jovem é o que é mais exigido para ter um exame bom, né? O macho castrado jovem, realmente esse as pessoas procuram uma coisa mais segura, mais segura.
Mas o mercado está bombando. Eu ia falar isso, hoje tem tanto leilão, né? Hoje você tem praticamente um leilão por semana, se deixar. Sim. Você acha que isso são diferentes os exames? Muito diferentes, muito diferentes. Nossa, eu tenho cavalo que eu boto alto risco e tem colega que no mesmo cavalo bota baixo risco. Tem cavalo que colega bota alto risco e eu boto baixo risco. Isso acontece muito, muito. É o que eu falo. De novo, voltando um pouco na subjetividade, queira ou não queira, o exame de compra é subjetivo, né? Ele é em cima da sua experiência. Então, se eu tenho uma experiência com uma imagem não tão boa, e tem colega que tem uma experiência com aquela imagem boa, ou nem tem experiência com aquela imagem, e vice-versa. Às vezes eu vejo imagem que eu nunca vi antes, e eu falo, puxa, deixa eu dar uma estudada, deixa eu ver qual que é o risco disso aqui. Então, ainda é subjetivo o exame de compra, ainda é subjetivo o exame de compra. A gente tem, eu falo, aqui tem um navicular grau 3. O leigo me pergunta, o que é um navicular grau 3? Ah, tá, existe uma chance de mancar, mas existe cavalos que convivem com isso. Você concorda que isso é subjetivo? Super. E porque depende do indivíduo também, né? Tem cavalo que vai se incomodar e doeu e... É isso que eu falei, né? Tem cavalo que convive bem e tem cavalo que não convive. Então, é subjetivo. Aí que vai da experiência da pessoa. Qual que é o propósito? Tem um navicular grau 3 que quer comprar para fazer mirim, pré-júnior, júnior. Sai fora, porque o risco para fazer tanto esforço é um risco mais alto. Eu quero ficar pulando 1 metro o resto da vida. Pô, vamos lá. É um profissional, um cavalo que já está ali com 12 anos, se aguentar mais 2 anos, tá bom, pronto, ótimo, o risco é menor. Então, o propósito da compra com a imagem é muito importante. É muito importante. Nossa. É mais fácil fazer um exame de compra quando você conhece o cavalo, pensando nisso, pensando nesse dia a dia dele? É, muito mais fácil, ajuda muito. Às vezes, acontece muito isso. Eu conheço o cavalo, é de cliente para cliente, eu faço do zero, e, obviamente, eu sei o quanto aquele cavalo consegue conviver com aquilo ou não. Uma coisa importante, sabe o que é? Os cavalos mudam de manejo, né, de trabalho, de intensidade, de tipo de montaria, e aquilo lá vem à tona, e vice-versa também. Isso a gente conhece de muitos casos, e não quer dizer que um é certo, outro é errado, é a adaptação do animal. Tem cavalo que em alguns sistemas não se adaptam, muda o sistema, nunca mais tem problema. E vice-versa. Tem cavalos que nunca deu nada, passa para uma pessoa e aquele cavalo não anda naquela pessoa. O hipismo, o cavalo, né, aceita tudo, né? A única verdade que a gente tem no cavalo é que não existe uma verdade. Tudo funciona e tudo dá errado. Então, a gente tem que pensar nisso. Tem sistema que aquela lesão, aquele achado funciona e tem lesão que não tem sistema que não funciona. Pri, um assunto que eu sei que eu sei nem que você gosta dele, porque eu acho que você tem carinho demais pelos seus cavalos, mas eu acompanhei um pouco mais de perto recentemente com você, a gente até conversou sobre isso num concurso, que é a aposentadoria. Qual é a hora de aposentar o seu cavalo? Eu estou falando aqui, por exemplo, do exemplo do Azrael, que a gente se encontrou em Curitiba no começo do ano, ele ganha a prova de Curitiba, e você fala, cara, as pessoas estão falando que ele tem que aposentar, e o cavalo vem aqui, ganha, ele está ótimo, feliz, competindo. Quando você acha que é a hora de aposentar? O caso do Azrael, ele está trabalhando até hoje, ele só não salta mais. É um cavalo muito saudável. Quando que tem que aposentar? Obviamente, quando tem uma lesão grave, aí é simples, né? Aposentou. Agora, o que eu sempre falo, tem muito cavaleiro que fica na dúvida e tudo. Eu acho que quem mais aposenta o cavalo é o sentimento do cavaleiro. Porque o cavaleiro sente o dia que o cavalo falou para mim, deu. Eu vou aqui, eu vou saltar bem, mas vou fazer 4 pontos. Eu vou fazer bem. O Azrael estava acontecendo isso e foi o Zé que quis. Ele vai lá, salta bem, 2 segundos abaixo do que era antigamente, acima do que ele fazia antigamente. Então o Zé entrava e encaixava, não tinha quem tirasse o tempo. O Zé, no final ali, entrava e encaixava, ele ficava em quarto. Então, é o cavaleiro que sente. Eu sinto que a hora que eu peço aquela distância, o cavalo já... Peraí que eu tenho que puxar um fôlego a mais do que eu puxava antes, né? E isso acontece na hora dos amadores, a mesma coisa. Então, a hora de aposentar é a hora que o cavalo perde a alegria, que eu falei tanto aqui, de saltar, de competir, de viajar, não quero ir mais para a prova,
eu quero ficar em casa, e, né? Agora, é um outro fato polêmico também, porque o que fazer com tantos cavalos aposentados? Porque do mesmo jeito que está vindo muito cavalo para o mercado, chega uma hora que tem que aposentar também, né? Como aposentar um cavalo? Então, cada cavalo é um caso, mas eu acho que tem que ter respeito, tem que ter uma adaptação, a gente está fazendo isso um pouco com o Israel, vai desacelerando ele, mas ele continua na mesma cocheira, com os mesmos tratadores e tudo, o picador é o mesmo. Hoje, quem monta é o proprietário dele, o Henrico, mas assim, o cavalo tá lá, bonito, lindo, né? Porque ele é jovem, saudável, porque também já deixar ele direto no pasto, ele ia sentir muito. Provavelmente, o ano que vem vai acabar indo para o pasto. Mas mesmo indo para o pasto, um tempo na cocheira ali, até ele se adaptar, até o pelo ficar um pelo de campo, obviamente um campo onde tem a ração, onde tem a sombra, né? Eu gosto muito e eu vejo que os cavalos adoram colocar em rebanho, os cavalos amam viver junto, eles amam comunidade, eles não gostam de ficar sozinhos, mas tudo isso tem que fazer uma adaptação. Pri, outra questão que eu também queria falar de novo, porque vocês chegaram a falar na live da pandemia sobre isso, é cólica. Porque eu já conversei com algumas pessoas que me falaram que antigamente, para um cavalo ir para cólica, ele ficava 2, 3 dias em atendimento até ir para o hospital para cólica. E a gente perdia muito mais cavalo do que perde hoje. Como que você viu essa evolução no atendimento das cólicas? Graças a Deus melhorou muito, que antes era sofrido cólica. Graças ao advento dos hospitais, né? Hoje, então, você consegue ter hospital. Então, o cavalo passou ali 4, 5 horas, a coisa não resolveu, você já encaminha para o hospital. Os hospitais têm bastante recurso, hoje em dia, veterinários exclusivos para intensivismo. Então, com recursos laboratoriais, ultrassonográficos. Imagina, 20 anos atrás, pensar que passava ultrassom na barriga do cavalo, não existia isso. E mesmo a facilidade para laparotomia. Então, hoje em dia, você vê muitos cavalos que rapidamente são operados e rapidamente estão bons. Né? Antigamente, a anestesia era mais difícil, era mais arriscado, as próprias técnicas de laparotomia eram mais rústicas. Hoje em dia é uma facilidade que, meu Deus do céu, é impressionante. E apesar das rações hoje terem muitos aditivos, melhorou a qualidade das rações e melhorou principalmente o volumoso, né? A gente não tinha tanto feno de qualidade como a gente tem hoje. Era muito comum. Aí em Brasília, uma coisa que eu ainda bato muito na tecla quando eu vou aí, antigamente comia-se uma vez ao dia só de fêmea, de volumoso. Aí em Brasília, alguns lugares ainda são assim. Hoje em dia, você vai nos clubes, os cavalos estão o dia inteiro com um feninho na cocheira e tudo, porque o cavalo, a genética dele, a natureza dele é pastar 20 horas. Então, você tem que, quanto mais você fracionar o volumoso, as pessoas pensam em fracionar ração, mas fracionar a dieta como um todo, volumoso e ração, o cavalo tem menos predisposição de cólica. Quanto mais você tiver um trabalho de qualidade, menos predisposição de cólica. A água, eu atribuo 60% das cólicas a problema de água, qualidade, quantidade, temperatura. Às vezes o cavalo também chega num calor intenso de um trabalho e tudo, o cara vai dar uma ducha e larga amarrado, o cavalo vai beber água mais de 1h30 depois que trabalhou, vem a desidratação, vem cólica, sabe? O cavalo, primeira coisa, hidratação. Bebeu água, pode deixar sem comida. Sem água, é rápido que fica ruim. Então, eu bato muito nessa tecla aí. Outra coisa que eu ouvi falar que tem tido mais casos nos últimos anos, que me explicaram como se fosse uma pedra nas fezes, são os enterólitos. Uhum. Isso tem tido mais ou sempre teve? Até a década ali começo da década de 90, era o que mais matava cavalo. Tinha muito enterólito. Era por causa do tipo de alimentação, porque os confinados, naquela época, a gente não tinha feno de gramínea, era só exclusivamente alfafa na época. Então, a quantidade era menos, o equilíbrio cálcio e fósforo da alfafa é diferente, as rações também não eram rações muito balanceadas e tal. Depois da década de 90,
até começo agora, nós estamos em 24, até começo de 20, a incidência de enterólito caiu assustadoramente, de você ver 1 a cada 2 anos, assim. E, incrivelmente, de uns 2, 3 anos para cá, tem aumentado de novo a incidência de enterólito, aumentado bem até. E inclusive em animais jovens, coisas que antigamente não tinha. Eu não sei te explicar o porquê. Tenho pensado nisso, tenho conversado com alguns colegas, algum fator nutricional aí voltou a desenvolver enterólito. Super. Fica aí no ar pra gente tentar, quando descobrir, trazer essa informação. Mas tudo é sempre manejo, sempre tem que prestar atenção no manejo, algum fator de manejo está tendo aí. Eu tenho feito um pouco isso, mas ainda não consegui chegar a um ponto. Aquele cavalo teve enterólito, tá? Da onde ele veio, qual a proveniência dele, qual ração come, desde quando come essa, desde quando come a outra. Mas consegui achar ainda um ponto. Pri, você acompanha muito o esporte muito de perto, né? Com muita paixão e muita vivência. O que você acha? Você acha que ainda tem alguma coisa que a gente precisa mudar no nosso esporte em prol do bem-estar animal, em prol da longevidade do esporte? Eu acho que, claro que são gerações, né? Então, assim, eu estou um pouco preocupada com o futuro do nosso esporte. Eu falo uma coisa que ninguém concorda, poucas pessoas concordam. Eu acho que, assim, a grande mídia é o nosso maior vilão. Eu acho que quanto mais o nosso esporte for para a grande mídia, é um problema. Então, assim, infelizmente, uma Olimpíada é um problema para o nosso esporte, porque quando acontece internamente, as pessoas entendem o que é aquilo que aconteceu. Quando vai para a grande mídia, vira manchete abusiva, né? Eu me preocupo muito, então a nossa responsabilidade é grande. Uma coisa que me preocupa muito no esporte hoje em dia é que o cavalo está virando pet, e eu tenho um pouco de preocupação com isso. Eu acho que o cavalo tem que ser nosso companheiro, mas ele virar o pet, eu tenho um pouco de medo, justamente por causa disso. Começa a dar uma alimentação que não é a ideal, um trabalho que não é o ideal, sabe? Esse tipo de coisa assim. E eu acho que uma coisa que, se a gente conseguisse, era tentar buscar lá atrás, como é que fala? Tem uma palavra, resgatar a essência da equitação, né? A essência da equitação, que hoje em dia a gente não vê muito mais. Hoje em dia está muito mais o esporte do que a equitação. Não sei se dá para você me entender isso. A equitação é aquela que cuida do cavalo, aquela que trabalha do cavalo, aquela que tem a paixão pelo cavalo. Hoje é muito fácil assim, esse cavalo não está ganhando, troca. Não, peraí, o que eu posso melhorar nesse cavalo? Trabalhar melhor, alimentar melhor? Não, vamos comprar outro que é mais fácil. Eu tenho um pouco de medo disso. O animal virar um pouco objeto demais. Essa é a maior preocupação. Maravilha, Pri. E Pri, eu vou aproveitar aqui, como, né, de novo, muitos anos de carreira, a gente tem visto, e você falou isso, uma quantidade de veterinários novos enlouquecedora, assim, é isso. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, aqui é uma loucura, porque tem muita faculdade, né? Isso que eu ia falar, abriram muitas faculdades, né? Antes eram mais as tradicionais que tinham. Quando eu me formei, tinham 8 faculdades no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Hoje tem 8 aqui no bairro, né? Isso é um problema para o mercado? Eu acho que é, porque está vindo veterinário muito despreparado, muito despreparado. Assim, absurdo de veterinário formar e não saber o que é um hemograma, entendeu? Tá complexo. Então eu ia falar, na verdade, isso. Eu ia falar que tem muita gente chegando, muito estagiário, as equipes são enormes. Né? É isso, 10, às vezes tem 10 veterinários de uma equipe num concurso rodando pela prova. Eu acho que eu queria, né, assim, de alguma forma, o que se deixa para essa galera que está chegando do seu lugar de experiência? Pois é. Eu sou tida como brava, né? Você sabe disso, né, João? Eu sou tida como brava. Eu acho que duas coisas que eu acho que a gente tem que ter como veterinária de cavalo. Primeiro, responsabilidade. Isso aí é uma coisa essencial, porque
A gente escolheu cuidar do cavalo, e não ele escolheu a gente para cuidar dele. Então, se eu escolhi ele, eu sou responsável, então eu tenho que ter muita responsabilidade. E a outra é respeito, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm muito respeito. Eu vejo essa juventude aí, amanhã eu faço isso. Não, gente, não é amanhã, é agora, né? Outro dia até usei essa palavra. Eu falei, olha, faz isso, faz isso agora que é importante. Eu vou tentar. Eu falei, você não vai tentar, você vai conseguir. Pri, eu queria agradecer imensamente, eu acho que... Eu te agradeço. Muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigada por lembrar, obrigada pela oportunidade de falar, e que façamos que nosso esporte dure para sempre. O Claquecast é uma produção livre da 2Clac. Esse episódio foi apresentado por João Marcon e teve roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.